Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o julgamento do Felipe Martins, na verdade de uma série de outros acusados que vai ter o recebimento da denúncia, começar o julgamento amanhã, né? Vocês sabem, o tal do inquérito do, entre aspas, golpe do Bolsonaro foi dividido em vários núcleos. O primeiro núcleo, que foi o que tinha o Bolsonaro, foi aceita a denúncia contra as pessoas que estavam lá, e agora seria o segundo núcleo, que inclui o Felipe Martins, inclui o Silvinei Vasquez, inclui mais um monte de gente. Ninguém tem dúvida que vão aceitar a denúncia de todos os indicados, é lógico, como eu falei para vocês, esse processo não é um processo jurídico, nada se questiona aqui, é um processo puramente midiático, um julgamento show que está sendo feito para tentar convencer a população de que houve uma tentativa de golpe quando não houve. Enfim, mas alguns problemas que esse pessoal tem, né? Por exemplo, já tem vários entendimentos do STF que é direito da pessoa comparecer aos próprios julgamentos. Faz sentido, né? Se você está sendo acusado de alguma coisa, o mínimo que você tem é o direito de participar do seu próprio julgamento, de ver a coisa acontecendo, né? E o Felipe Martins, vocês sabem, tal como vários outros acusados dessa história, está com uma série de medidas cautelares, está proibido de sair de casa, proibido de fazer isso, proibido de aparecer nas redes sociais. Aí o Alexandre de Moraes permitiu que ele fosse a Brasília, justamente por conta do outro requisito, né, que ele poderia ter direito de ir no julgamento, no próprio julgamento, mas ele não pode fazer mais nada. Se ele for filmado por outra pessoa durante o deslocamento dele em Brasília e essa imagem for postada nas redes sociais, ele vai ser preso de novo. Agora me explica um negócio, como é que o cara pode botar uma pena em algo que outra pessoa fez? Se alguém filmar o Felipe Martins lá em Brasília, e por mais que ele tome cuidado, por mais que ele evite sair, ele vai sair do aeroporto, vai chegar no hotel, vai, né? Não tem jeito, se alguém passar na rua e filmar ele, ele vai ser preso. Cara, é totalmente inaceitável esse tipo de coisa, é um requisito que mostra o quanto que o Alexandre de Moraes está contrariado com a existência da realidade, né? O Alexandre de Moraes tem aquele desejo de mandar em tudo, né? Se ele mandar, flutuem, as coisas têm que flutuar. A lei da gravidade não se aplica ao Alexandre de Moraes porque ele não sancionou essa lei ainda, então não tem esse negócio, né? Olha o absurdo que ele está fazendo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Polvo, Fiat Maréia, a Bomba Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Moraes negou o pedido do Felipe Martins para circular para Brasília. Qual que foi o pedido do Felipe Martins, né? Primeiro ele pediu para poder assistir ao próprio julgamento em Brasília. Ele está lá, acho que é Ponta Grossa, no Mato Grosso. Ele está em alguma cidade lá do Mato Grosso, onde ele mora com os familiares dele, e daí ele tem que ir para Brasília para participar do julgamento. Isso é direito dele, como eu falei. Existe jurisprudência no STF que garante o direito da pessoa participar do próprio julgamento. Só que aí ele pediu mais, né? Ele pediu, não, poxa, já que eu vou estar em Brasília, eu não posso, sei lá, sair em Brasília, rever alguns amigos, né? Bater um papo, não vou fazer nada público, não. É lógico que ele não vai fazer ele está proibido de falar com outras pessoas acusadas, ok? Ele está proibido de fazer pronunciamentos públicos, então beleza, não vai dar entrevista para ninguém, mas, caramba, não pode fazer nada. Nem no privado ele pode fazer nada. Eu queria entender qual é a justificativa do Alexandre de Moraes para isso. Vamos supor, eu não sei qual é o caso, porque que ele queria ir lá em Brasília, mas de repente ele tem algum parente lá, algum amigo lá que mora lá em Brasília, ele quer bater um papo com o cara, ver como é que estão as pessoas, né? Coisa puramente íntima, ele não vai fazer nenhuma coisa, a pessoa não tem nada a ver com o inquérito do golpe, então ele não vai fazer nada. Por quê? Qual a justificativa lógica do Alexandre de Moraes proibir ele de andar por Brasília, de passear por Brasília, de fazer coisas em Brasília? Prisão é só no final do processo. Medida cautelar é coisa excepcional para evitar problemas durante a investigação. Já não deveria ter medidas cautelares a essa altura, porque a essa altura já terminou a investigação sobre o Felipe Martins. Tudo que a Polícia Federal tinha para conseguir informações sobre ele, já tem. Então a única preocupação que seria concebível nesse momento é o risco de fuga. Se eles acham que o Felipe Martins iria fugir, não sei como, ele não tem passaporte, o passaporte dele está retido, ele não tem como sair, né, todo mundo conhece a cara dele. Então assim,
A única coisa que seria viável seria o risco de fuga dele. E você pode, assim, imaginar que seria ele conversar com outras pessoas que estão no processo também para combinar uma declaração, combinar alguma coisa. De novo, é besteira. Por quê? Porque a investigação já aconteceu. Então, os depoimentos, as provas que eventualmente a polícia tenha, já tem. Não precisa ter problema. Se vocês forem combinar alguma coisa a partir daqui, não vai fazer diferença mais para a investigação. Então, assim, não se justifica sequer essas medidas cautelares sobre o Felipe Martins. Quanto mais uma medida cautelar absurda, que não tem lógica nenhuma, que é, ele pode ir para Brasília, mas ele não pode andar em lugar nenhum. Ele tem que sair do aeroporto e ir para o hotel, do hotel para o STF, do STF, imagino, de volta para o hotel e depois para o aeroporto e pronto, e acabou, e não pode fazer mais nada além disso, né? Um absurdo completo, um absurdo que não tem nenhuma lógica jurídica, né? E o que o Alexandre de Moraes quer impedir com isso? Eu vou dizer para vocês o que o Alexandre de Moraes quer impedir com isso. Isso aqui pode parecer uma coisa muito dura, né? O Alexandre de Moraes machão, aquela careca reluzente dele é fodástico, é o machão do cara. Não, isso é desespero. Porque eles sabem que o Felipe Martins vai ser a bomba atômica que vai explodir essa coisa toda. O caso lá da entrada dele lá nos Estados Unidos, isso vai sair, porque isso já está fora do controle do Xandão. O Xandão não tem como controlar processo lá nos Estados Unidos. Isso vai explodir por lá. E quando explodir, vai ser uma bomba atômica nessa coisa toda, porque no mínimo vai tirar completamente a credibilidade de qualquer um que tivesse envolvido nessa investigação. Isso vai mudar os resultados da investigação? Não necessariamente, né? A gente já viu outra bomba atômica explodindo, que era a vaza-toga, né? Aquelas mensagens lá do TSE. O pessoal do STF falou, não tem nada a ver, coisa tal, coisa simples, não teve... Mas no final das contas teve, né? A gente viu que realmente ficou estranho aquilo ali. Não tem como eles dizerem que não teve nada ali. E vai ser a mesma coisa quando estourar esse caso do Felipe Martins. Por mais que o STF fale que não tem nada de errado, foi tudo dentro do padrão, tá tudo certo, vai ficar estranho para esse pessoal. Já tem muita gente começando a se afastar do Alexandre de Moraes exatamente porque teme esse tipo de... a repercussão que vai ter nisso, né? Quando o Xandão afundar, vai afundar um monte de gente junto com ele, não vai ser só ele não, né? Então, isso aqui é o desespero do Alexandre de Moraes. Ele não quer ninguém falando com o Felipe Martins, não quer dar nenhuma normalidade ao Felipe Martins, porque, olha só, né? Ele sabe que vai vir uma bomba daí, né? Aqui, ó. Moraes mantém restrição de circulação a ex-assessor de Bolsonaro durante o julgamento no STF. Aqui, ó, Martins só poderá ir do aeroporto ao hotel e ao Supremo. Ministro avisa que a autorização não é licença para turismo. Caraca, olha o absurdo disso. Você está dizendo então que ele está sendo punido, né? Ou seja, você já considerou ele culpado e, portanto, ele já está sendo punido. Isso está errado. É o que eu falo para vocês. As medidas cautelares, que são essas medidas antes da condenação final, só podem fazer sentido, só podem existir se tiverem um propósito dentro do julgamento. Evitar combinação de provas, evitar que a pessoa fuja, evitar que alguma coisa atrapalhe o julgamento. Não é uma punição. Isso não deveria ser uma punição para o Felipe Martins. Fazer turismo, que seja, é um direito de qualquer pessoa. Ele ainda não é acusado de nada, ele ainda não é culpado de nada. Pode ser que no final desse processo ele seja declarado culpado, né, seja declarado condenado pelas coisas que ele fez. Mas até aqui ele não é condenado de nada. Por que ele é proibido de fazer turismo? Por que ele não pode fazer turismo, Xandão? Não tem, desde que não atrapalhe o processo, ele pode fazer qualquer coisa, ele deveria poder fazer qualquer coisa, né? O denunciado deverá cumprir exatamente o determinado na decisão anterior, limitando o seu roteiro aeroporto, hotel, sessão de julgamento, hotel até o seu retorno. A autorização para acompanhar o julgamento corresponde a uma excepcional alteração da situação do denunciado em respeito ao princípio da ampla defesa. Cara, chega a ser engraçado isso, né? Eles estão fazendo isso, como eu falei, porque tem precedente do STF falando isso. Mas ampla defesa é muito mais do que permitir que você fale que você esteja presente no seu julgamento, né? Deveria ser muito mais do que isso, né? Mas não significa uma verdadeira licença para fazer turismo ou atividades políticas em Brasília, uma vez que o denunciado encontra-se em cumprimento de diversas medidas cautelares diversas da prisão. Caramba, medidas cautelares só poderiam ser medidas para evitar prejuízo ao processo, até o final do processo. Aí no final do processo, se ele for considerado culpado, aí ele tem a punição, aí ele é proibido de fazer turismo, ele é proibido de fazer um monte de coisa, aí ele pode ser proibido, pode ser obrigado a ficar na cadeia, né? Enfim, todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou do seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão nos termos do artigo...
Agora, me explica essa lógica aqui. Se o Felipe Martins estiver lá no hotel dele, pegou um táxi, chamou um Uber para ir pro julgamento, né? Ele vai do hotel ao julgamento. Aí alguém na rua vai lá e tira uma foto do Felipe Martins e posta na rede social. Que culpa o Felipe Martins tem disso? Como que você pode resultar na prisão do Felipe Martins? Me explica essa história, né? Eu entendo que o Alexandre de Moraes está falando isso daqui se for uma coisa com a conivência do Felipe Martins, como fez o advogado dele gravando do lado dele. É um absurdo do mesmo jeito. Mas o que ele escreveu aqui é que qualquer imagem do Felipe Martins, o Felipe Martins é responsável por ela. Caramba, isso não tem lógica nenhuma. Caramba, isso que eu falo. Só uma coisa explica esse tipo de medida do Alexandre de Moraes. A frustração interna dele com o fato de que ele sabe que está errado. Ele sabe que está condenando pessoas inocentes por algo que não aconteceu, que só na cabeça dele que foi inventado esse golpe do Bolsonaro. Essa frustração dele, junto com o desespero que ele sabe que essa bomba vai explodir mais adiante, é que faz ele fazer essas medidas absurdas que não tem nenhum amparo jurídico, não tem nenhum amparo lógico, não tem como entender essa coisa como lógica, né? Mais do que isso, o STF mudou os protocolos da presença de pessoas no julgamento. Não, porque agora vai ser mais restrito, vai ter um monte de coisa. Por que isso? Né? Qual a lógica desse negócio? Né? As pessoas têm o direito de assistir o julgamento delas, né? Mas eles querem evitar um monte de coisa lá, querem restringir mais. Por quê? Porque eles ficam constrangidos. Olha só, o Bolsonaro foi lá, o Bolsonaro sentou no banco, não falou nada, entrou mudo, saiu calado, não fez nada, absolutamente nada. O que o pessoal do STF ficou? Ficou sentido. Ficou sentido por quê? Porque eles sabem que estão fazendo um julgamento injusto, eles sabem que estão com dor na consciência. A consciência deles dói vendo as pessoas ali. E aí ficaram chateados com o Bolsonaro. Agora não pode, não vai ter um requisito de segurança, tem que credenciar no STF, tem que fazer um monte de credenciamento para poder entrar na sala com o novo protocolo de segurança, aqui, ó, o reforço na segurança. O Supremo não revelou os detalhes para o público, mas revelou para as pessoas, que fazer todo um processo lá para conseguir entrar na sala lá. Agora, qual a lógica disso? De novo, eles querem evitar, sabe o quê? Essas fotos assim, ó, essas imagens mostrando o Bolsonaro na frente do STF, o Bolsonaro na região ali, não querem mostrar as outras pessoas na frente dos juízes. Por quê? Pela dor na consciência. É o único motivo. Para pensar. As pessoas estavam lá, todo mundo sabe que as pessoas vão estar lá. As pessoas não vão ser autorizadas a falar nada, elas não vão poder falar nada, não vão poder interjetar, não vão poder interromper o julgamento, não vão poder falar nada. Tudo isso tá ok, beleza, não muda nada. A única coisa que muda da presença deles ali é o constrangimento do pessoal do STF de ser filmado junto com o Bolsonaro ali. Por quê? Porque eles sabem que estão errados, eles sabem que estão fazendo merda. Estão preocupados, a consciência está pesando. É por isso que fazem esses absurdos como, ah não, se terceiro filmar o Felipe Martins, ele vai pra cadeia. Pô, caramba, que história é essa, meu amigo? Isso é realmente um absurdo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.